Vamos hoje abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Glória a Deus. Graças a Deus, aqui que tem uma turma que tem trabalhado muito nesses dias, né? Mas tão firmes aqui, às vezes um pouquinho cansados, mas bastante animados. É, Marisa? Mais uma Rubi. Famílias abençoadas que têm conquistado vitórias, né? Glória a Deus. Capítulo 1 de Êxodo, versos de 8 ao 10. Acompanhe na sua Bíblia enquanto estou lendo. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Este é o texto. Vamos orar mais uma vez, continue sentados. Querido Pai, em nome de Jesus, nosso clamor e a nossa súplica pela Tua presença permanente, contínua entre nós, abençoando a cada um de nossos irmãos, trazendo, Senhor, a brisa suave da Tua presença, do Teu poder, do Teu Espírito. Abençoa enquanto falamos e ouvimos a Tua palavra. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faraó do Egito tinha um grande poder. Ele possuía uma sofisticada máquina de guerra, tinha centenas de carros de combate. O Egito foi um império que teve uma grande infantaria, uma cavalaria imensa. Na época dominava o mundo de então, e o próprio Faraó considerava-se um Deus. Mesmo assim, nós deparamos com um texto da Bíblia que diz que Faraó estava com medo. E de quem que ele estava com medo? Do povo de Israel, que estava dentro do Egito, vivendo como escravos, subjugados pelo poder de Faraó. Faraó, a Bíblia diz que estava com medo de que Israel descobrisse, soubesse a verdade sobre eles mesmos. Quem eles eram, o que eles podiam, que promessas eles estavam vivendo, sobre quais promessas. Então aqui está um modelo de Faraó muito explícito, como um tipo de Satanás. Satanás, ele parece muito com o Faraó. O Faraó parece muito com ele. Mas vamos continuar aqui. Ele diz o seguinte, que estava com medo daquele povo, porque sabia que aquele povo era mais poderoso do que o Egito, com toda seu arsenal de guerra, seus homens de guerra. Aí ele diz o seguinte, ele disse: usemos sabiamente para com ele, para com o povo de Israel. A palavra sabiamente também foi traduzida por usemos de astúcia. Aliás, essa palavra astúcia cabe aqui muito bem, porque é de fato a maneira como o inimigo, Satanás, trabalha, age, com astúcias, com engano. A Bíblia diz que ele é o mestre do engano. Então o Faraó diz assim: usemos de astúcia para com este povo. Essa linguagem demonstra que Faraó não tinha autoridade completa sobre os escravos hebreus, sobre Israel. Ele tem que usar uma estratégia do engano, da mentira, da falsidade, para tentar manter Israel sob o controle. Fica claro que ele não tinha o controle sobre a situação. Outra coisa, ele disse assim: vamos usar então de astúcia para com esse povo, para que não aconteça que, vindo
guerra. Faraó temia que Israel fizesse guerra contra ele. Ele queria evitar a todo custo a possibilidade de uma guerra contra aquele povo. Como um tipo de Satanás, o inimigo vive literalmente assustado. O diabo vive assustado de que os crentes descubram que em Cristo Jesus eles são mais poderosos, mais fortes do que ele. E ele está, na realidade, com muito medo. Ele está tremendo de medo diante da possibilidade de a igreja descobrir que pode fazer guerra contra ele e vencê-lo. Então ele fica usando de astúcias. Você não pode, vocês são pequenos, vocês são fracos, você é defeituoso, você tem erros, você tem isso, você tem aquilo. Ele tenta usar astúcias para tirar da fé, do coração, da mente do homem, da mulher de Deus, a verdade. Porque a verdade é que nós somos fortes, nós somos grandes em Cristo Jesus. Claro, não estamos confiados em nossa força, porque quem se atreveria a levantar para combater Satanás? Nós somos corajosos, somos fortes no Senhor Jesus Cristo. E o faraó ainda diz o seguinte: porque vai que eles se ajuntem contra os nossos inimigos e pelejem contra nós. Quem são os inimigos do nosso inimigo? Não tenha dúvida, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os inimigos capitais desse inimigo sujo e caído. E o diabo está com muito medo que nós estejamos bem unidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele disse: se eles ajuntarem com os nossos inimigos, nós estamos perdidos. Quantos já se ajuntaram com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Pronto. Aconteceu o que ele temia. Nós estamos unidos com os inimigos do nosso inimigo. Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor está conosco, é forte no meio da sua igreja, reina no meio do seu povo, nós o adoramos, o amamos e o servimos, e nós somos um com Jesus no Espírito. Satanás não quer que a igreja suba da terra. Israel não podia subir da terra ali, a terra do Egito. Mas a terra do Egito representa o lugar da escravidão, a terra do cativeiro. Mas é também um símbolo da terra da falta de conhecimento e de revelação. Porque o que nós estamos falando aqui precisa penetrar no nosso espírito. A convicção e a certeza de que nós estamos falando de um contexto espiritual que permeia no mundo. A igreja está inserida num conflito espiritual, na guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Nós somos parte fundamental deste conflito. Nós somos os elementos que estão no meio dessa disputa, e nós nos aliamos ao Deus maravilhoso e santo, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Nós nos aliamos àquele que tem um projeto perfeito para nossas vidas e para toda a eternidade, para esse universo. Então, o inimigo não quer que você saia do quê? Da terra, do lugar, da falta de entendimento disso. Você fique na ignorância, num pensamento restrito, fechado. Aqui a gente está nesse mundo é para sofrer mesmo, aqui é dificuldade, aqui é luta, é só prova, é teste. Irmãos, mude essa mentalidade. Você está aqui para contemplar as maravilhas de Deus, para ver a glória de Deus manifestar neste mundo, para ver o inimigo cair, e você, como os filhos de Deus, parte, membro do corpo de Cristo, proclamar a vitória, o poder de Deus. Falta de conhecimento, falta de revelação. O diabo não quer que a gente suba deste lugar de limites.
Israel estava num lugar inferior. Faraó mantinha os filhos de Israel lá embaixo. A Bíblia diz que eles não podem subir dessa terra. Na realidade, quando a gente sai do Egito, quando a gente sai desse nível pobre e fraco, a gente está sempre subindo mesmo. Aqui é baixo, é o nível baixo da pobreza espiritual do homem sem Deus, do homem sem revelação, sem entendimento. Aplicado isso hoje também, podemos dizer que isso significa pessoas que são dominadas por sentimentos de inferioridade, sentimentos de incapacidade, de timidez, de vergonha. Quantas pessoas se acham aprisionadas por esses pensamentos, cativas por esses pensamentos? Eu não consigo, eu não posso, eu não fui chamado para isso, eu acho que eu não dou conta. Mas aí você tem que entender, Deus quer que você suba dessa terra. A primeira premissa, a primeira base para que nós possamos sair dessa terra e subir dela, é entender que neste grande contexto espiritual, neste grande conflito, a batalha já foi travada e a batalha já foi decidida. A Bíblia diz o seguinte: no passado, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, 14 e 15. Os termos bíblicos usados para descrever essa batalha espiritual estão no pretérito, ou seja, o confronto espiritual já foi decidido. Jesus Cristo saiu deste conflito consagrado como vencedor absoluto. Vencedor absoluto. Jesus não está trabalhando para vencer, ele já é o vencedor absoluto. O confronto espiritual já foi decidido. Nós fazemos parte, estamos aliados ao Deus Redentor, ao Deus Salvador, ao Senhor dos céus e da terra, contra o inimigo que se levantou no passado e que impera neste mundo. Mas a batalha decidida no Calvário, consagrando o vencedor absoluto, Jesus Cristo, nos coloca numa situação de privilégio, de honra. É claro que nós não ostentamos com orgulho, com vaidades, nós ostentamos com humildade, com quebrantamento, com rendição e entrega. A cada dia, a nossa vida, cada dia mais entregue, mais rendida, porque esta é a lei do reino. Quanto mais submetermos a Deus, mais autoridade temos no mundo espiritual. A autoridade do mundo espiritual é proporcional à nossa obediência, proporcional à nossa rendição. Quanto mais nós submetemos a Deus, mais autoridade temos. Se um militar rebeliar contra os seus superiores, ele perde a autoridade imediatamente. Ele só tem autoridade enquanto ele é submisso aos seus superiores. Aí ele pode ser um soldado, simples soldado, lá no meio de uma rodovia, se levantar a mão para pedir uma carreta de 70 mil quilos para parar, tem que parar. Vai que aquele motorista cai na bobagem e dizer, não, é só um guardinha no meio da pista, eu vou passar. Ele sai da frente e eu passo. Só que quando ele tentar fazer isso, ele está tentando passar por cima da autoridade não de um soldado, ele está passando sob a autoridade de um cabo, de um sargento, de um tenente, e vai a hierarquia toda, até chegar ao ponto que aquele motorista pode ser preso e processado, porque ele violou a lei, a autoridade do regimento inteiro da polícia militar, só porque ele desrespeitou um único soldado. Você é um soldado do reino quando você levanta as suas mãos e diz em nome de Jesus Cristo. Não tem demônio que vai cair na bobagem de tentar te desrespeitar, porque se ele tentar te desrespeitar,
ele está tentando desrespeitar o vencedor absoluto, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo porá ele no lugar que ele tem que estar. Só porque você disse em nome de Jesus. A autoridade do nome, o Senhor nos delegou essa autoridade. Deu-nos o direito de usar o nome dele em santidade, em fé e em obediência, e o nome de Jesus Cristo, com autoridade e poder, vai funcionar no mundo espiritual todas as vezes que nós clamarmos. Em nome de Jesus, para os céus, para a terra. O inferno treme, todos os demônios se dobram e tem que recuar, porque é o nome do vencedor absoluto. Não foi à toa que Jesus, logo que ele foi batizado por João no Jordão, no Rio Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo, e o primeiro ato público dele a seguir foi ser levado pelo Espírito ao deserto. Por quê? Porque Jesus tinha que estabelecer a sua vitória logo no início do seu ministério. Claro que ela seria consumada plenamente na cruz, mas o Espírito leva para o deserto, para ser confrontado com o diabo. Ali, ser levado pelo Espírito ao deserto, foi, em outras palavras, ser conduzido para o território do inimigo. O Senhor invadiu o território do inimigo, o Senhor confrontou o diabo, foi aonde ele estava. E a Bíblia diz que naquele confronto o diabo saiu vencido e Jesus saiu vencedor. A partir daquele confronto e da vitória de Cristo, aonde Jesus punha o pé, os demônios gritavam desesperadamente. Por quê? Venceu o chefe, o maioral. Quem é que vai dar conta dele? Quem é que vai tentar enfrentar ele? Quem vai querer se levantar contra esse que fez o próprio Satanás bater em retirada lá no monte da tentação? A partir desse momento, Jesus estava consagrado como Senhor e vencedor do mundo. No mundo espiritual, ninguém é maior do que ele. Vamos continuar. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes, pretérito, passado, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa é uma das razões porque nós não acreditamos que o anticristo tenha autoridade para entrar neste mundo e governar neste mundo enquanto a igreja estiver aqui. Porque não existe compatibilidade. Ele não tem autoridade, ele não tem ação, poder de ação para entrar neste mundo e governar aqui enquanto a igreja estiver aqui e o Espírito de Deus na igreja, fazendo ela então ser mais forte do que aquilo que está no mundo. O anticristo fica rodeando o mundo, ele fica articulando planos, mas ele não entra, ele não tem como entrar, até porque Jesus colocou a igreja aqui, deu autoridade para a igreja para expulsar ele. Como é que ele vai entrar? Jesus deu autoridade à igreja para expulsar ele. Eu vos dou poder para pisar, dizer escorpiões, serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Como é que vai ter uma conciliação do espírito do anticristo e o espírito de Deus na terra? Ou é um ou é o outro. Mas os dois juntos aqui não ficam, não. Aí você fala, mas o diabo está por aí. Mas ele está por aí na vida dos ímpios. Ele está por aí nas organizações humanas, seculares e mundanas deste mundo. Ele está aí nos lares ímpios, que não adoram a Deus, que não convidam Jesus para entrar dentro. Mas ele não está no coração daqueles que amam a Deus, não está na vida, não está no lar. Nós podemos orar e cobrir nossos filhos com a bandeira do Evangelho, do sangue. Nós podemos repreender o mal. Jesus disse que nós teríamos autoridade para fazer isso. Depois de nós entendermos a abrangência da vitória de Cristo, nós só precisamos, eu vou resumir bem, nós só precisamos guardar 3 coisas importantes. Depois de reconhecer que Jesus é o vencedor absoluto, ter convicção disso, ter a revelação disso, né? Porque você levanta logo amanhã de manhã, você tem certeza, você está olhando para o espelho e vendo um vencedor, um representante do reino de Deus, alguém que pertence ao reino inabalável de Jesus Cristo, e que dentro de você está alguém que é maior do que o que está nesse mundo, e pronto.
Depois disso, número 1, o que você tem que fazer? 3 coisinhas só. Número 1, nós temos que reconhecer o poder da nova vida. Glória a Deus, nosso Senhor é o absoluto, vencedor absoluto, mas o que Ele trouxe para nós é muito abrangente. Então começa com reconhecer o poder da nova vida. A nova vida é essa experiência que Jesus trouxe para aqueles que o aceitam, creem nele, recebem o poder de ser feito filho de Deus, novo nascimento, regeneração, lavagem da regeneração, ressurreição espiritual, poder de adoção, feitos filhos de Deus. A nova vida, quais são os requisitos que demonstram o poder da nova vida? Primeiro, a nova vida está debaixo de todas as bênçãos espirituais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Passado, definido, isso já é passado, é coisa nossa. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mediante este versículo aqui, para honrar as Escrituras, diga comigo: já sou abençoado. Você não está lutando para ser abençoado, não. Você carrega sobre si a bênção de Deus. Já sou abençoado. Não é poucas bênçãos, não. Aliás, não é nem poucas e nem muitas, é todas. Se alguém falasse assim, eu tenho muitas bênçãos, ainda está errado. É todas, não é muitas. Todas as bênçãos espirituais. Então o poder da nova vida está primeiro, por quê? Porque ela está debaixo destas bênçãos espirituais. Segundo, o poder da nova vida está debaixo da sobreexcelente grandeza do seu poder. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Efésios 1, 19 e 20. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus está na nossa vida. A nova vida está coberta por este poder. Que poder é este? Aqui Paulo diz que este é o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o colocou assentado à direita de Deus. Então esse poder da nova vida é o poder que te regenera, mas é o poder também que te dá uma posição de autoridade, porque te colocar à direita de Deus dos céus, aonde Cristo está, isso significa te colocar acima de principados, potestades e poderes que dominam neste mundo tenebroso. A autoridade é completa, Jesus reina sobre todo este mundo espiritual, e nós com Ele. Então o poder da nova vida está em que ela está coberta pela grandeza do seu poder. Terceiro, a nova vida nos eleva à condição de reis e sacerdotes. A Bíblia diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. A Bíblia diz que este lugar é o lugar de reis e sacerdotes, que Jesus disse que nos tornaria. E então a nova vida, ela nos eleva a uma condição e a uma posição completamente elevada e nova em relação ao mundo natural, ao homem natural, ao homem sem Deus. Segundo o reconhecimento, eu disse são 3. Falei só da nova vida, agora eu falo do segundo. Nós temos que reconhecer um segundo detalhe. Nós temos que reconhecer a vitória, que nós já obtemos a vitória. Nós estamos com o poder dessa vitória sobre a velha vida. Nós falamos da nova vida, agora temos que garantir que estamos com a vitória sobre a velha vida, a velha natureza, o velho homem. Paulo escreveu: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Veja, quem está olhando para Jesus e procurando ver Jesus andar, falar,
fazer milagres, fazer maravilhas, ensinar, amar, perdoar, ser um homem alegre, cheio do Espírito Santo. Pessoas que estão aprendendo na vida dele, a lição é a vida dele. Não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Nós temos que sacudir a poeira, os resquícios do velho homem. Nós temos que dar uma banada nas nossas vestimentas espirituais para não ficar resquícios do velho homem em nós. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Deus manda a gente tirar a roupa velha e vestir uma roupa nova. A roupa velha diz respeito àquele homem sem conhecimento de Deus, aquele homem que viveu no passado, na ignorância, no pecado. Agora não, estamos na luz. A luz de Cristo nos faz conhecer o que é santidade, o que é verdade, o que é amor. E a gente reveste desta nova indumentária, dessa nova vestimenta. Isso também significa que nós temos que estar certos de que temos a vitória sobre os velhos hábitos, porque tendo vivido muito tempo, nós temos, cada um de nós vivido por muitos anos, talvez lá, longe do Evangelho, longe da verdade, nós adotamos, o velho homem adotou alguns hábitos que você tem que quebrar esse hábito, ele tem que ser rompido. Hábito é coisa que você faz quase que inconsciente. Hábito é algo que você repete sem ver às vezes, mas não pode ser assim na nossa vida. Jesus está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que nós temos que romper os velhos hábitos, nós temos que ter a certeza, porque em Cristo isso é possível. Essa questão dos velhos hábitos, irmãos, tem muita coisa que é só uma questão da gente pôr em prática o poder que Deus já nos deu. E realmente nos compenetrarmos, dizer, eu não tenho que ficar mais sujeito a este impulso. Eu posso viver de uma maneira renovada, segundo o Espírito, olhando para Cristo, vendo o exemplo dele, procurando imitá-lo. Veja bem, qual é o perigo, qual é o poder do hábito e como rompê-lo, né? Antigamente podia-se comercializar em lugares mais remotos, isso durou muito tempo, hoje não pode mais, mas podia-se comercializar animais silvestres. E tinha uma pequena vila, onde acontecia uma feira semanalmente, uma vez por semana tinha uma feira. E até os indígenas da redondeza traziam coisas para vender na feira. E tinha um indígena que tinha o hábito de levar para a feira umas codornas para vender, codorninhas. E ele enchia uma caixa lá e levava as codornas. Quando chegava na feira, ele queria mostrar a mercadoria. Aí ele trazia um pino de ferro, fincava no chão, deixava ele para cima, arrumava as argolinhas que ele trazia, colocava no pino e ia amarrando uns cordãozinhos nas argolinhas e amarrando no pezinho das codornas. E as codornas iam ficando ali, andando em círculo, sem parar. Enquanto ele estava ali esperando os compradores, as codorninhas ficavam andando em redor do pino, andando com o pezinho amarrado pelo cordão. Um dia um senhor chegou ali, pessoa mais esclarecida, ficou morrendo de dó daquelas codorninhas. Fazer isso com essas avezinhas tão novas, deveria ter liberdade e tal. Ele ficou olhando e disse, precisa arrumar um jeito de ajudar essa questão. E aí ele teve uma ideia, chegou no índio e disse, olha, quanto o senhor quer pelas codornas? Ele disse, o senhor quer uma, duas? Ele disse, não, todas. Você faz quanto? Todas. Ele disse, se for todas, é tanto, não era tão caro. Ele diz, eu compro todas. O senhor vai levar todas? Ele disse, não, eu quero comprar e quero que você me empreste aí uma tesoura, alguma coisa. E o homem falou, tudo bem, pagou
E ele foi lá, e as codorninhas rodeando. Ele foi lá e foi cortando os cordãozinhos de uma por uma dos pezinhos delas. Foi cortando. Quando terminou de cortar, elas estavam rodeando do mesmo jeito. Elas estavam tão acostumadas a rodear em círculos que nenhuma delas deu por conta que estavam livres. Aí o homem teve que usar um pouco de outra estratégia. Fazer barulho, tocar elas. Voa, codorna, show passarinho, show aves. E fez um barulhão até que elas deram por conta que estavam livres e voaram livres. Ele comprou elas para libertar elas. A história conta que quando a Lei Áurea foi assinada no Brasil, os senhores de escravos mantiveram escravos ainda por quase um século, escondendo dos escravos que moravam em fazendas remotas a verdade de que a lei já tinha assinado a liberdade deles. O diabo, ele procura esconder exatamente o que Deus já fez. E aí tem muita gente que Jesus já veio e pagou pela liberdade dele, já morreu na cruz, já libertou, já tirou o diabo da frente, ele continua rodeando ainda. Ele continua rodeando. De repente Jesus tem que tomar uma medida meia drástica, vir dar uns gritos. Show! Vamos para frente, gente. Vocês estão livres. Vamos ficar aí agora só dando círculos, andando em roda? Eu chamei vocês para caminhar, para ir à frente. Questão do hábito. O hábito tem que ser rompido, quebrado. E você tem uma certa autonomia, uma certa participação em olhar e dizer, não, eu não tenho que viver como eu vivia no passado mais não tenho que viver mais não, eu não tenho que ter essa mentalidade mais não, eu não tenho que usar mais essas palavras, esses argumentos. Eu nasci e fui gerado de novo pelo Espírito para viver uma vida de plenitude. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu der a ele vai fazer uma fonte, vai saltar para a vida eterna. Irmão, mas tem muito crente que não acredita absolutamente em nada, quase em nada que Jesus falou. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O meu coração tem que estar repleto de paz, de alegria. Eu tenho que viver essa plenitude. Jesus disse, rios vão correr dentro de mim. Então levante-se, cante, glorifique, exalte a Deus. Manda embora esta poeira dos velhos hábitos que te amarrava, atrofiava. Hoje eu amanheci triste. Que triste, eu amanheço dando glória a Deus, amanheço dando louvores ao Senhor. O diabo quer que você fique triste, mas o Espírito Santo quer que você fique alegre. O Espírito de Deus quer que você fique animado. E terceiro, para nós concluirmos, nós temos que reconhecer que Deus já nos deu a vitória sobre o espírito do medo. Quase sempre o medo se tornou. Você lembra que a primeira coisa que Adão disse quando Deus foi procurá-lo no jardim? Ele disse, tive medo e me escondi. Dizem os psicólogos que existe mais de 200 tipos de medo. Tem um tipo de medo que tem até, vamos dizer assim, algo positivo, né? Por exemplo, uma pessoa que quando chega perto de um precipício, fica um pouco com medo. Bom, é bom ter esse medo. Quem não tem medo nenhum vai chegar muito na beirada e correr o risco de cair. Há um tipo de medo que preserva, que nos guarda, mas existe um tipo de medo que nos aprisiona. Esse tipo de medo que aprisiona é um espírito. Não é esse medo de precaução, de prudência, que te leva a ficar longe de uma via de trânsito, que te leva a atravessar com segurança uma avenida, porque você está se precavendo. Existe um tipo de medo que te imobiliza, te paralisa, que é aquele medo em que a pessoa, às vezes, tem tanto talento, tanta habilidade, tanta inteligência, mas ela fica inútil, ela mesmo se inutiliza, porque poderia dar seus dons para a edificação de outras pessoas, para servir na igreja, para ajudar, para ir atrás, para somar, mas ela fica dizendo, eu não sei, eu não posso, eu não sei, e fica com medo. E não precisa ter medo de errar também não, viu, irmãos? Quem tem medo de errar não faz nada.
De vez em quando a gente erra mesmo. Quem estava aqui ontem viu a gaguejada que eu dei aqui. Eu estou feliz do meu jeito. Eu fui falar uma palavra aqui, eu vou passar 10 anos sem falar que é a palavra agora. Também enrolou a língua. Sei que não é só eu. É por isso que eu não vou parar de pregar nem de fazer casamento. Eu vou falar, eu estou brincando, no próximo casamento eu vou falar 10 vezes. Eu vou fazer um sermão só sobre a indissolubilidade. Começou a enrolar de novo. Irmão Elias, se saiu no filme lá, manda cortar, viu? O pastor disse que ia chegar no corta. Quem tem medo de errar não acerta, não faz. Tem que fazer, irmãos. Quem que é perfeito? Aliás, tem hora que é até bom a gente dar umas erradinhas, para todo mundo ver que nós não somos anjos. Já tive irmão que achou que era anjo, ficou olhando em redor de mim e disse: cadê a asa, pastor? Eu disse: não tem asa. Eu não sou anjo, não. Você não vai achar asa em lugar nenhum aqui. Não, pastor, mas o senhor é isso, é aquilo. Eu não sou nada. É Jesus só que é tudo, né? Então é assim: quem tem medo pode ser aprisionado pelo espírito do medo. O apóstolo Paulo explica isso em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Lá fala, na minha tradução fala temor, mas a palavra quer dizer realmente esse medo doentio. Deus não nos deu. Não nos deu. Olha, toda pessoa que tem tendências mais fortes para o perfeccionismo são as que correm mais risco de ser presas pelo medo. Porque elas pensam assim: se eu não puder fazer perfeito, eu não faço de jeito nenhum. E passa 10 anos sem fazer nada. Agora já tem uns que é igual Pedro, né? Sanguíneo. Senhor, se és tu mesmo, manda eu descer do barco e ter com o senhor aí na água. Para que isso, Pedro? Fica quieto. Mas Pedro foi o único que andou sobre as águas. Não tem na Bíblia, depois de Jesus, só Pedro andou. E andou para lá, deu uma afundada. É isso, não tem problema. Afunda, Jesus pega na mão, levanta. E Jesus veio com ele andando de novo para trás. Ele andou na ida e andou na volta. E quem é que vai dizer que ele não andou agora? E por isso, depois do Pentecostes, ele foi o apóstolo dos milagres. Pedro tinha o ministério dos milagres, das maravilhas. A Bíblia diz que chegou um ponto em Jerusalém que o povo não importava se Pedro não tocasse neles, não. Se Pedro pelo menos passasse perto e a sombra de Pedro projetasse sobre o doente, eles criam que haveria curas e Deus fazia milagres. Quando Pedro chegou na Porta Formosa com João, Pedro disse para o homem que pediu esmola: olha para nós. Aí o homem olhou para os dois. Aí depois Pedro disse assim: não tenho. Aí ele disse na primeira pessoa: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, agora não é nós não, agora é eu. Pedro era o homem dos milagres. O que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. João era uma bênção, João foi um homem de Deus, mas João ficou só assistindo. O que eu tenho, que autoridade tremenda. É o mesmo Pedro que afundou lá na água. Agora ele está andando sobre as águas de novo, sobre a tempestade, sobre as ondas. O que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem saiu pulando e andando, e a multidão estava atônita. E Pedro era um homem de Deus. Disse: por que vocês estão olhando para mim? Como se pela minha virtude, minha própria virtude, fizesse esse homem andar? É Jesus Cristo que vocês crucificaram. Foi a fé no nome dele que fez na presença de todos, fortalecê-lo, fez com que o nome deles fortalecesse e desse a esse a cura. É Jesus. Então nós não precisamos ter medo. Tudo é experiência, tudo é crescimento, tudo é aperfeiçoamento. Às vezes Deus também permite a gente falhar um pouquinho num trabalho. É para você orar mais, para largar de presunção, achar que não precisa de preparar, que não precisa de orar mais. Precisa de orar sim, todo dia, todo momento, para cada tarefa. Agora aqui diz o seguinte: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de quê? Deu o espírito de fortaleza, de amor, de moderação
Isso aqui é principalmente com relação ao testemunho do Evangelho. Se você olhar o contexto, eu não vou ler o contexto agora, mas Paulo está falando do testemunho. Não tenha medo de pregar o Evangelho, de dar testemunho de Jesus. Não tenha medo. Às vezes você olha para uma pessoa e diz: essa eu não tenho coragem de pregar para ela. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, dá um bom testemunho diante de todas as pessoas. E não te envergonhes de mim, que sou prisioneiro por causa do Evangelho também não. Pode falar: eu estou pregando o Evangelho e o meu irmão Paulo, o meu mestre Paulo, está preso por causa do Evangelho, o tanto que ele ama Jesus. Paulo disse: nós não nos envergonhamos de estar preso por conta de Jesus, não. Para nós ainda é benefício. Chegando ao termo, nós temos dois elementos, dois suportes que Deus deu para nós reconhecermos a nossa vitória sobre o espírito do medo. E eu falo resumidamente: primeiro suporte, o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Somos revestidos do poder do Espírito Santo para vencer toda a força do mal. Lá no Velho Testamento tem um texto lindo que fala de quando o inimigo avança contra, às vezes, um servo de Deus. Isaías 59:19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Espírito Santo, irmão, não apenas te reveste, te dá coragem interior, ele também age como um ajudador. Ele também está ao seu redor para avançar contra o inimigo, não deixar o inimigo tocar em você. Segundo, Deus nos deu outro suporte. Ele nos deu o seu amor. O amor de Deus em nossa vida é um grande suporte contra o medo. João escreveu: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Depois João completa e diz assim: e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Concluindo, a igreja precisa aprender mais sobre a autoridade espiritual. Podemos e devemos intervir nos acontecimentos diários da vida, quer seja da família, da igreja, da transformação da sociedade, na implantação do reino de Deus neste mundo. Temos que avançar contra todo o mal. Podemos mudar as coisas que estão processando ao nosso redor. De que maneira? Usando as armas espirituais que Deus já nos deu. Que armas são essas? Oração, palavra de Deus, sangue de Jesus, poder do Espírito Santo, comunhão dos santos, jejum. Vamos ficar de pé. Como igreja de Cristo, nós podemos ir muito mais além. Nós estamos meio parados ultimamente, nós temos que avançar um pouco mais firme. Nós temos que ter um pouco mais de ousadia, de coragem. Coragem e fé andam junto. Fé espanta a dúvida, o temor, a falta de confiança. Vamos colocar um ingrediente forte que é a fé em nossas atitudes, ou seja, crer que Deus está conosco e que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Para isso precisamos despojar daquela mentalidade do velho homem fraco que só vê defeito, só vê fraqueza, e olhar com os olhos, com a mentalidade que Cristo já nos deu, do homem transformado, do homem que foi renovado no Espírito, do homem que vive em plenitude de poder. Satanás procura tirar proveito da ignorância espiritual, porém, nós já fomos iluminados pelo conhecimento de Cristo. Exerçamos então a autoridade de Deus sobre essa terra. Deus nos deu autoridade sobre a terra, sabia? Quando Deus criou Adão, Ele disse: governa, Adão, toma conta. Este aí é o teu território. Isso aí é seu pedaço de domínio. E o Senhor Jesus, quando Adão perdeu isso, Jesus veio e recuperou e entregou para a igreja. Agora nós temos que ir colocando o pé sobre essa terra, orando e declarando que o Senhor é Senhor de todas as coisas, e o mal não vai resistir, porque ele não vai enfrentar o vencedor absoluto. Levante as suas mãos, vamos pedir a unção de Deus sobre as nossas mãos, vamos pedir a unção de Deus sobre a nossa mente. Vamos pedir hoje que o Espírito Santo que toque todo o nosso ser, nosso coração, abençoe de forma poderosa
tudo que nós temos que fazer, possamos fazer no poder do Espírito Santo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta hora, rogando agora que a virtude, o fluir do Espírito de Deus possa tocar a vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Senhor, que estes lares sejam fortalecidos, revitalizados pelo poder do Senhor, que nossos filhos, Senhor, comecem a compreender a grandeza da Sua presença, do Seu amor, da virtude de Deus nas nossas vidas. Oramos até mesmo pelas criancinhas, oramos pelos os que estão, Senhor, servindo nos campos missionários, pregadores. Oramos, Senhor, pela família, oramos pelos varões, pelas irmãs. Em nome de Jesus, reveste os Teus obreiros, reveste os Teus cantores, os Teus músicos, reveste, Senhor, o Teu povo na Tua casa, para que nós sejamos os instrumentos que o Senhor planejou que fôssemos. Entregamos tudo em Tuas santas mãos, louvamos o Senhor e nos declaramos, Senhor, somos Teus. Usa-nos conforme a grandeza do Seu amor, e vamos aplaudir o nome de Jesus nessa noite.